Olá, pessoal! Bem, hoje a gente vai mergulhar numa conexão que eu aposto que ninguém esperava. Vamos pegar uma ideia do mundo dos super-heróis para falar sobre algo bem mais profundo. Pois é, a pergunta é exatamente essa. O que um personagem de quadrinhos, um herói com poderes atômicos, tem a ver com a vida espiritual? Pode parecer uma comparação meio maluca, né? Mas fiquem aqui para a gente descobrir como essas duas ideias se encontram. Para a gente começar então, precisamos entender a história desse herói, um personagem bem peculiar chamado Nuclear, ou Firestorm, como ele é conhecido lá fora. A história toda começa com esse cara, o Ronnie Raymond. Ele é um jovem, um atleta promissor, sabe? Tinha a vida inteira pela frente. Mas um único evento estava prestes a virar o mundo dele de cabeça para baixo. E que evento foi esse? Uma explosão. Mas não foi uma explosão qualquer. Aconteceu num acelerador de partículas lá dos laboratórios STA, e o resultado disso foi algo que parecia impossível. O Ronnie acabou se fundindo com outra pessoa, o brilhante professor Martin Stein. E dessa fusão nasce o Nuclear. Pensa só, é um único ser, um corpo só, mas com duas mentes ali dentro, a do Ronnie Raymond e a do Martin Stein. E os poderes? Atômicos. É a combinação perfeita de cérebro e força, né? A sabedoria de um cientista experiente com a força de um jovem atleta. Ok, agora que a gente já sabe quem ele é, vamos para o ponto principal para a maior luta desse herói. E é aqui que a nossa analogia começa a fazer todo sentido. O maior problema do Nuclear não eram os vilões que ele enfrentava na rua, não. A verdadeira batalha era dentro da própria cabeça dele. Era uma guerra constante, um cabo de guerra pelo controle daquele corpo. E essa briga interna tinha consequências bem reais e, olha, bem dolorosas. Imagina a cena. O professor Stein quer rever a ex-esposa, mas quem aparece na porta é o corpo do Ronnie. Confusão total. Do outro lado, o Ronnie tenta ter uma vida normal com a noiva, mas é atormentado pelos pensamentos de outra pessoa na cabeça dele. E o pior, essa instabilidade emocional toda era tão grande que ameaçava causar uma explosão nuclear de verdade, um perigo para todo mundo. Então, como é que essa história de um super-herói todo em conflito se conecta com o papel do Espírito Santo na vida de uma pessoa de fé? Chegamos ao ponto-chave. A fonte que a gente está analisando propõe exatamente esta analogia. Olha só a comparação. Na matriz nuclear, temos a fusão de dois seres num corpo só. Na jornada de fé, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Nos dois casos, existe uma luta pelo controle. E para a coisa funcionar, para o nuclear ser eficaz, ele precisa de harmonia. Já na vida espiritual, a proposta é que se precisa de entrega para encontrar a direção certa. E para apoiar essa ideia, a fonte vai buscar base nas Escrituras. Em Atos, por exemplo, a gente lê que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito não é uma força passiva, sabe? Ele é quem dá o pontapé inicial na missão, quem direciona. E esse padrão se repete. Aqui em Lucas, vemos que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. De novo, é o Espírito que assume a liderança, que guia ativamente, mesmo para um lugar de provação. Isso mostra bem esse papel de direção. Este outro versículo de Efésios aprofunda ainda mais essa relação. Ele fala para não entristecer o Espírito Santo. Isso já mostra uma conexão muito pessoal, não é? Sugere que as nossas ações afetam essa relação. E essa palavra selados é muito forte. Significa marcados, garantidos, reforçando essa ligação profunda. E para fechar essa parte, em 2 Timóteo, a ideia do Espírito habitando dentro de nós fica ainda mais clara. Ele é visto como um guardião, um protetor daquilo que foi confiado a cada um. Tudo isso nos traz de volta para aquele tema central do conflito que a gente viu lá no nosso super-herói. A grande questão é, o que fazer com essa luta interna? É para lutar ou é para se entregar? A lógica da fonte é a seguinte: assim como o Nuclear era super instável e perigoso quando as duas mentes brigavam, a vida de fé também fica turbulenta quando se resiste à orientação do Espírito. A ideia é que ele tenha a visão mais ampla e as soluções para os desafios. Então, o ponto crucial que o material apresenta é um chamado bem direto: pare de lutar. A proposta é essa, simples e direta. Em vez de brigar pelo controle, a sabedoria estaria em se entregar nas mãos de Deus. E a análise não termina só com essa ideia, não. Ela conclui com um desafio prático para quem quiser ir mais fundo nesse conceito. A proposta é um caminho em 3 passos. Primeiro, pesquisar o caráter do Espírito, ou seja, estudar o que a Bíblia diz sobre quem ele é. Segundo, pesquisar a sua ação, ler sobre como ele age. E o terceiro passo, com base em tudo isso, é a oração, buscando uma caminhada mais próxima e alinhada.
E isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta que joga toda essa analogia para o campo da reflexão pessoal. Depois de entender essa ideia de conflito e essa proposta de entrega, a questão que fica no ar é como vai ser, na prática, essa caminhada com o Espírito Santo na jornada de cada um. Uma questão para se pensar.